Olá pessoal, no vídeo de hoje nós apresentaremos e faremos alguns exercícios relacionados a sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então vamos aos exercícios. Então, pessoal, número 1, resolva os sistemas a seguir. Então, letra A, x menos y igual a menos 1, menos 2x mais y igual a 1. Para resolver esse primeiro sistema, eu vou utilizar o método da adição. Eu vou somar a primeira equação à segunda equação. X menos 2x menos x. Menos y mais y, né? Eu vou cortar o menos y com o mais y. Então, quando eu corto o menos y com o mais y, menos y mais y, zero. Bom, menos 1 mais 1, novamente, zero. Menos 1 mais 1, zero. Então, eu tenho menos x mais zero, que é um menos x igual a zero. Só que se eu multiplicar por menos 1, dos dois lados eu vou ter x igual a menos zero, que é, novamente, o zero. Então, eu tenho que x é igual a zero. Se eu escolher essa primeira equação para substituir o valor de x encontrado, nós temos que, da primeira equação, o x menos y igual a menos 1 pode ser escrito como, no lugar do x eu tenho zero, então é 0 menos y igual a menos 1. Então eu vou ter 0 menos y, que é menos y igual a menos 1. Vou multiplicar ambos os lados da igualdade por menos 1, vou obter y igual a 1. Então eu tenho x igual a 0, y igual a 1. Nós temos assim, né, a solução x igual a 0, y igual a 1. Podemos escrever a solução como um par ordenado do plano cartesiano e temos que esse é um SPD, sistema possível determinado. Letra B. Bom, pessoal, esse segundo sistema eu também vou resolvê-lo pelo método da adição. Porém, eu preciso encontrar ou um menos 3y para cortar com esse mais 3y ou um menos 2x para cortar com esse mais 2x. Então, assim como neste tipo de situação eu multiplico os dois lados da igualdade e não altero a minha igualdade quando eu faço a multiplicação por menos 1, no caso do item anterior, fiz isso aqui, eu vou fazer a mesma coisa para uma das equações desse sistema, porém eu não vou multiplicar ambos os lados por menos 1, eu vou multiplicar por um número que me ajude a utilizar o método da adição. Então, por exemplo, eu quero eliminar a incógnita x. Eu sei que se eu tiver menos 2x e juntar com mais 2x, eu vou eliminar a incógnita. Então, eu vou multiplicar toda essa primeira equação por menos 2. Se eu multiplicar por menos 2, vai aparecer menos 2x. Quando eu juntar, eu vou eliminar o 2x da equação, da segunda equação desse sistema. Então, menos 2, né, vezes toda a primeira equação, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes mais y, menos 2y, 4 vezes menos 2, menos 8. E aí eu vou repetir o 2x mais 3y igual a 11. Agora, utilizando o método da adição, eu vou somar as duas equações, menos 2x mais 2x é 0, menos 2y mais 3y é mais 1y, ou simplesmente y, igual, menos 8 mais 11 é igual a 3. 0 mais y é o próprio y, logo nós temos que y é igual a 3. Bom, se eu substituir na primeira equação o valor encontrado para a incógnita y,
nós temos da primeira equação o seguinte. Nós temos aqui a primeira, x mais y igual a 4. Porém, y é igual a 3. Então, eu tenho x mais 3 igual a 4. O mais 3 que está do lado esquerdo, eu vou passar para o lado direito, menos 3. Então, eu tenho x igual a 4 menos 3. 4 menos 3, 1. Então, nós temos x igual a 1. Portanto, a solução do nosso sistema é um par ordenado 1 no x e 3 no y. Eu posso escrever assim minha solução, x igual a 1, y igual a 3. Além disso, nós temos que esse sistema é um SPD, sistema possível determinado. Letra C. Bom, no item C eu vou utilizar o método da substituição. Então eu tenho aqui minha primeira equação e aqui eu tenho minha segunda equação. Bom, da primeira eu já tenho o isolamento de uma das incógnitas. Eu tenho que x é igual a 4y. Portanto, eu vou utilizar essa informação e substituir essa expressão na segunda equação. A segunda equação é x mais 4y igual a 2. Bom, eu tenho que x é igual a 4y, então no lugar do x da segunda equação, eu vou escrever o 4y. Então é 4y da primeira equação mais o 4y, que já estava na segunda equação, igual a 2. 4y mais 4y, 8y igual a 2. O 8 está multiplicando x, eu vou passar para o lado direito, dividindo. Então eu tenho y igual a 2 oitavos. Posso simplificar, posso dividir em cima e embaixo essa fração por 2. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Assim, nós temos que y é 1/4. Então, da primeira equação, nós podemos achar o valor da incógnita x. Na primeira equação, nós temos que x é igual a 4 vezes o y ou 4y. Mas o y é 1/4, então nós temos que x é igual a 4 vezes 1/4. 4 vezes 1/4 é 4 sobre 4. 4 dividido por 4 igual a 1. Então, x é igual a 1, y é igual a 1/4. Nós podemos escrever a solução desse exercício como 1/4, x igual a 1, y igual a 1/4. E esse também é um SPD, sistema possível determinado. Item D. Então, nós temos no item D um sistema que nós podemos resolver também pelo método da substituição ou pelo da adição. Eu vou resolvê-lo pelo método da substituição novamente. Então, eu tenho minha primeira equação, aqui minha segunda equação. Então, na primeira, eu vou ter x mais 2y igual a 1. Então, isolando a minha incógnita x, por exemplo, eu vou ter x igual a 1 menos 2y. Mais 2y do lado esquerdo, eu vou passar para o lado direito com o sinal contrário. Então, tomando agora a minha segunda equação, eu tenho 2x mais 4y igual a 4. Só que no lugar do x, eu posso substituir o x pela expressão encontrada na primeira equação. Então, eu tenho duas vezes o x, que é 1 menos 2y, mais 4y, igual a 4. Bom, nesse primeiro caso, eu posso aplicar a propriedade distributiva. Então, eu tenho 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2y, menos 4y, mais 4y, igual a 4. Então, o mais 2 eu vou passar para o lado direito, menos 2. Eu tenho menos 4y, mais 4y, igual a 4, menos 2. Menos 4y mais 4y, 0. 4 menos 2, 2. Opa, 0 é igual a 2. Não, isso não é verdade, isso é um absurdo. Então, se é um absurdo, essa não é uma expressão verdadeira, significa que esse sistema não tem solução. Então, esse sistema é um sistema
impossível. Item E. Bom, no item E eu vou utilizar o método da adição para resolvê-lo. Eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 2 para aparecer menos 2x e eliminar esse 2x da segunda equação. Então, vou multiplicar por menos 2 a primeira, eu vou obter menos 2x, y vezes menos 2, menos 2y, 4 vezes menos 2, menos 8. Então, a segunda equação eu vou repetir. Então, assim nós temos o nosso sistema reescrito, que é exatamente o mesmo sistema do original, né? Se eu multiplico por menos 2 dos dois lados da primeira equação, significa que eu não alterei nada na equação. Só alterei os valores dos coeficientes. Bom, menos 2x, né? Mais 2x pelo método da adição, 0. Mas menos 2y mais 2y também é 0. Mais menos 8 mais 8 também é 0. 0 mais 0 é 0, então eu vou ter que 0 é igual a 0. Isso é uma expressão verdadeira, né? Eu tenho um número que é igual a esse mesmo número, né? É verdadeiro. Então, quando essa situação ocorre, nós temos um sistema possível indeterminado, ou seja, temos várias soluções para esse sistema. Item F. Então, o item F eu vou resolver pelo método da substituição. Então, essa daqui é a minha primeira equação e esta minha segunda. Então, eu vou tomar minha primeira equação e isolar uma das incógnitas. Então, eu tenho 2x menos 3y igual a 4. Bom, eu vou isolar o x. Então, menos 3y eu vou passar para o outro lado. Eu vou ter 2x igual a 4 mais 3y. Né? Vou mudar o sinal do 3y. Vamos passando ele para o lado direito da igualdade. O 2, que multiplica o x, eu vou passar para o lado direito dividindo. Então, eu tenho x igual a 4 mais 3y divididos por 2. Então, o x aqui está isolado na primeira equação. Então, nós vamos tomar a segunda equação, que é menos 4x mais 6y igual a 7. Bom, só que no lugar da incógnita x, eu vou substituir o x pela expressão encontrada da primeira equação. Então, nós temos que menos 4 vezes x é menos 4 vezes 4 mais 3y sobre 2, mais 6y igual a 7. O menos 4, né, fora do parênteses, eu vou utilizá-lo para aplicar a propriedade distributiva. Então, eu vou fazer menos 4 vezes 4, menos 16. Menos 4 vezes 3, menos 12. No caso, menos 12y. Isso sobre 2 mais 6y igual a 7. Bom, temos aqui, né, a junção de duas frações de mesmo denominador. Eu posso separar esses dois termos em duas frações de mesmo denominador. Então, eu tenho menos 16 meios menos 12 meios de y mais 6y igual a 7. Então, eu separei essas duas frações. Elas têm o mesmo denominador. Por quê? 16 dividido por 2 é 8. Então, aqui eu tenho, na verdade, menos 8. 12 dividido por 2 é 6. Então, aqui eu tenho, na verdade, menos 6y mais 6y igual a 7. Bom, menos 8 que está do lado esquerdo, eu vou passar para o lado direito, mais 8. Então, eu tenho menos 6y mais 6y igual a 7 mais 8. Menos 6y mais 6y é 0. 7 mais 8, 15. Opa, 0 não é igual a 15. Então, aqui nós temos um absurdo. Logo, o sistema em questão é um sistema impossível, um sistema SI.
Letra G. Então, na letra G, eu tenho um sistema que pode ser resolvido, por exemplo, pelo método da adição. Pelo método da adição, por exemplo, eu quero cortar a incógnita x, né, das duas, quando eu somar as duas equações, mas para isso tem que aparecer aqui, por exemplo, o menos 2. Então, eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 2. Menos 2x mais 2x é zero. Então, com isso, eu elimino a incógnita x. Então, eu vou reescrever esse sistema, né, alterando a primeira equação. Então, nós temos menos 2 vezes x menos 2x, y vezes menos 2, menos 2y, 3 vezes menos 2, menos 6. Embaixo nós temos 2x mais 2y igual a 6. Então, vou fazer o método da adição. Menos 2x mais 2x, zero, como já esperávamos. Menos 2y mais 2y, também zero. Menos 6 mais 6, 0. 0 mais 0 é 0. Então, nós temos 0 igual a 0. Que é uma verdade, né? O 0 é igual a 0. Portanto, nós temos um sistema possível indeterminado, né? Nós temos várias soluções para determinar esse sistema. Exercício número 2. Então, diz assim o exercício número 2. Uma pessoa retira R$70 de um banco recebendo 10 notas. Algumas de R$10 e outras de R$5. Calcule quantas notas de R$5 a pessoa recebeu. Então, eu não sei quantas notas de R$10 nem de R$5 ela recebeu. Então, X é o número de notas de R$10 que a pessoa recebeu, que eu não sei quanto é, e Y eu vou chamar do número de notas de R$5 que a pessoa recebeu. Porém, eu sei que ela recebeu R$70 em notas de 10 e 5. Bom, 10 vezes o X me dá a quantidade em reais, né, somadas das notas de 10 que a pessoa recebeu. O que pode ser que não dê ainda os R$70. E 5 vezes o Y, né, é a soma, né, das notas de 5 que a pessoa recebeu dentro destes R$70. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5, né? Isso daqui é exatamente a representação dessa expressão verbal. Então, se eu somar, né, a quantidade de dinheiro que eu tenho em notas de R$10 mais a quantidade de dinheiro que eu tenho em notas de R$5, isso vai me dar exatamente o dinheiro total que eu tenho no problema, que são os R$70. Né? Bom, além disso, eu tenho uma outra informação. Essa pessoa ela recebeu 10 notas. Se eu tenho um número de notas de R$10 e um número de notas de R$5, se eu somar o número de notas de 5 com o de 10, eu tenho um número de notas total que tem o meu problema, que é igual a 10. Então, se eu somar o número de notas de 10 mais o número de notas de 5, eu vou obter um total de 10 notas. Assim, eu tenho um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Bom, como resolver o problema? Eu tenho aqui a minha primeira e a minha segunda equação. Vou resolver este problema pelo método da substituição. Achando o valor dy, que é o número de notas de R$5, eu respondo ao meu
problema. Então, tomando a segunda dessa vez, a segunda equação, nós temos x mais y igual a 10. Então, eu vou isolar uma das incógnitas, eu vou isolar, no caso, x. Então, eu vou passar o y para o lado direito, mais y se tornará menos y do lado direito. Então, x é igual a 10 menos y. Então, substituindo essa expressão na primeira equação desta vez, a primeira equação ela é 10 vezes x mais 5 vezes y igual a 70. No lugar da incógnita x, da primeira equação, eu vou substituir a incógnita x pela expressão encontrada na segunda equação. Então, x é igual a 10 menos y. Então, é 10 vezes x, que é 10 menos y, mais 5y igual a 70. Utilizando a propriedade distributiva, nós vamos ter 10 vezes 10, 100. 10 vezes menos y, menos 10y, mais 5y, igual a 70. Então, o 100 eu vou passar para o lado direito, menos 100. Então, eu tenho menos 10y, mais 5y, igual a 70, menos 100. Menos 10y mais 5y, menos 5y. 70 menos 100, menos 30. O menos 5 que está multiplicando y, eu vou passar para o lado direito, dividindo. Então, eu tenho y igual a menos 30, divididos por menos 5. Bom, na divisão menos com menos, mais. Então, 30 dividido por 5, mais 6, ou simplesmente 6. Como y é o número de notas de R$5, respondemos ao nosso problema e temos 6 notas de R$5 recebidas por essa pessoa. Vamos ao exercício número 3. Então, temos assim no exercício número 3. Uma fábrica produz carrinhos de bebê com 4 rodas e triciclos. Hoje produziram 11 unidades e para montá-las usaram 40 rodas. Quantos triciclos e quantos carrinhos de bebê foram produzidos? Então, nós temos carrinhos de bebê com 4 rodas e os triciclos, como o próprio nome sugere, tem 3 rodas. Então, eu não sei, né, o número de carrinhos de bebê, nem o número de triciclos que foram produzidos, mas eu posso chamá-los de letras. Então, X será o número de carrinhos de bebê produzidos e Y será o número de triciclos. Então, assim eu dou nome às duas quantidades que eu quero descobrir no exercício. Então, foram produzidas 11 unidades, né? Então, eu tenho que o número de carrinhos mais o número de triciclos produzidos, x mais y, é o total de unidades produzidas. Então, x mais y igual a 11. Então, nós temos uma primeira equação. E para montá-las, usaram 40 rodas. Então, o número de rodas que eu tenho num carrinho de bebê, em um é 4. Em x, é 4 vezes x. Então, se eu tiver 4 vezes x, que é o número de carrinhos de bebês, eu tenho o total de rodas utilizadas para os carrinhos de bebê. E se eu fizer 3 vezes y, eu tenho o total de rodas utilizadas
para se fazer os triciclos do problema. Então, se eu somar essas duas quantidades de rodas utilizadas, eu vou ter a quantidade de rodas total do problema que foram utilizadas, que é igual a 40 rodas. Então, nós temos um sistema, novamente, de duas equações com duas incógnitas. Então, novamente, pelo método da substituição, vou chamar esta de primeira equação, a segunda de segunda equação. Então, nós temos pela primeira equação que podemos isolar uma das incógnitas. Neste caso, isolaremos, né? Eu prefiro sempre isolar a incógnita x, né? Mas poderia ser o y. Então, vou isolar x, x é igual a 11. O mais y que está do lado esquerdo eu vou passar para o lado direito, como menos y. Então, essa é a expressão que define a incógnita x, 11 menos y. Para a segunda equação, nós temos 4x mais 3y igual a 40. Nessa segunda equação, vamos substituir a incógnita x pela expressão obtida da primeira equação. Então, nós temos 4 vezes x, vamos escrever 4 vezes 11 menos y, mais 3y igual a 40. Então, utilizando a propriedade distributiva, eu tenho 4 vezes 11 e 4 vezes menos y. 4 vezes 11, 44. 4 vezes menos y, menos 4y, mais 3y igual a 40. Então, o 44, que é positivo do lado esquerdo, eu vou passar para o lado direito, negativo. Então, eu vou ter menos 4y mais 3y igual a 40 menos 44. Menos 4y mais 3y menos 1y. Então, vou ter menos 1y, que é o mesmo que menos y. 40 menos 44, menos 4. Multiplicando os dois lados dessa equação por menos 1, nós temos que y é igual a 4. Bom, encontrado o valor de y, nós podemos encontrar o valor de x, né? Da primeira equação, nós temos o quê? Que x é igual a 11 menos y. Só que o y é igual a 4. Logo, x é igual a 11 menos o 4. Portanto, x é igual a 11 menos 4, que é igual a 7. Então, nós temos 7 carrinhos de bebês produzidos e 4 triciclos produzidos. Então, tá aí a resposta para o nosso terceiro exercício. Exercício número 4. Então, o exercício número 4 diz assim: calcule x e y sabendo que OP é bissetriz do ângulo AOB. Então, eu tenho aqui o ângulo AOB, que é todo esse ângulo aqui, que eu vou marcar em vermelho, e o OP é a bissetriz desse ângulo, que significa que o OP está dividindo o ângulo AOB, que é esse todo em vermelho, em dois ângulos iguais. Logo que nós podemos concluir que y menos 10 graus, que é esse ângulo aqui, será igual a x mais 10 graus. Então, temos uma equação com duas incógnitas. Bom, esse ângulo que se encontra aqui sobre essa reta,
que contém os pontos O e A, esse ângulo todo aqui, né? Eu vou tracejar esse ângulo todo aqui. Esse tracejado, ele me dá um ângulo aqui. Um ângulo raso, um ângulo de meia volta, um ângulo de 180. Então, significa que se eu somar esses três ângulos, que são as partes desse ângulo de 180, a soma desses três ângulos resulta em 180. Então, eu tenho aqui 2y mais y menos 10 mais x mais 10 resultará em 180 graus. Assim, nós conseguimos montar um sistema com duas equações que possuem duas incógnitas. Vamos arrumar cada uma dessas equações nos sistemas. O menos 10, que está aqui do lado esquerdo, eu vou passar para o lado direito como mais 10, e o x vou passar para o lado esquerdo como menos x. Então, na primeira equação, eu tenho y menos x, x positivo passei para o lado esquerdo negativo, igual ao 10, que já está do lado direito, e o menos 10, que está do lado esquerdo, eu vou passar para o outro lado, mais 10. Então, nós temos aqui y menos x igual a 10 mais 10. Na segunda equação, vou fazer o mesmo procedimento. Termos com incógnita eu deixo do lado esquerdo, sem incógnita eu vou passar para o lado direito. Então, eu tenho 2y mais x igual a 180. Menos 10 do lado esquerdo eu vou passar para o lado direito, mais 10. E mais 10 do lado esquerdo eu vou passar para o lado direito, menos 10. Então, vamos ainda manipular as duas equações. Então, 10 mais 10, 20. Então, eu tenho que a primeira equação é y menos x igual a 20 graus. Embaixo, 2y mais y, 3y, mais x, igual... Bom, 10 menos 10 é zero, então eu posso eliminar essas duas parcelas dessa soma. Então, sobra o lado direito 180 graus. Assim, nós temos a arrumação do nosso sistema de duas equações com duas incógnitas. Vou resolver esse sistema pelo método da adição. Eu vou somar as duas equações, porque eu tenho menos x e mais x. Se eu somar, eu elimino a incógnita x. Então, y mais 3y, 4y, menos x mais x é zero, 20 mais 180 é igual a 200. 4y mais zero, 4y. Então, 4y igual a 200. O 4 está multiplicando o y, eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho y igual a 200 dividido por 4. Logo, o y, 200 dividido por 4, é igual a 50. Então, o y é igual a 50 graus. Bom, achado o valor da incógnita y, nós podemos achar o valor da incógnita x, né? Tomando essa primeira equação do sistema, né? Da primeira equação, nós temos y menos x igual a 20. Se nós temos y menos x igual a 20 e y igual a 50 graus, podemos escrever 50 menos x igual a 20. Passando 50 para o lado direito, eu vou passar menos 50. Então, 20 graus menos 50 graus do lado direito. 20 menos 50, menos 30. Então, menos x é igual a menos 30 graus. Multiplicando ambos os lados da equação por menos 1, eu tenho que x é igual a 30 graus. Assim, descobrimos o valor da incógnita x do exercício número 4. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de exercícios sobre sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Eu espero que vocês tenham entendido os exercícios, tenham gostado do vídeo e nos vemos nas nossas aulas síncronas para que possamos trabalhar as dúvidas que ainda tenham
ficado com vocês, apesar de assistirem a esses vídeos do conteúdo de sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, vamos trabalhar mais a fundo esse conteúdo nas nossas aulas síncronas. Nos vemos nos próximos vídeos com mais conteúdos de matemática do 8º ano do ensino fundamental. Então, um forte abraço, fui!